Crônicas Anticapitalistas de David Harvey, capítulo 3, Contradições do Neoliberalismo. Analisei o projeto neoliberal através das lentes do Capital de Marx. Procurei identificar a contradição central do neoliberalismo enquanto projeto. O tema das contradições na obra marxiana tem várias dimensões, mas há uma maneira simples de encarar a questão. No livro 1 do Capital, Marx analisa o que acontece em uma sociedade caracterizada por um considerável grau de mudanças tecnológicas e uma forte busca por lucro. Ele analisa a produção de mais valor que repousa sobre a exploração da força de trabalho na produção. Portanto, a supressão da força de trabalho levada a cabo na década de 70 correspondia à análise que Marx apresentou no livro 1 do Capital. Ao final do livro 1 do Capital, Marx descreve uma situação em que os capitalistas, dado que têm tanto poder, podem aumentar a exploração dos trabalhadores com a finalidade de maximizar sua taxa de lucro. A maximização da taxa de lucro repousa na redução do salário. Um dos principais gráficos que você verá em meu livro sobre o neoliberalismo mostra que a parcela dos salários na renda nacional diminuiu progressivamente desde a década de 70. Os aumentos de produtividade não foram acompanhados por nenhuma elevação nos salários reais. O livro 1 do Capital prevê um empobrecimento crescente de grandes segmentos da população, elevação do desemprego, geração de problemas descartáveis e precarização da força de trabalho. Essa é uma análise que sai do livro 1 do Capital. Mas se você lê o livro 2 do Capital, a história já é outra, porque Marx analisa a circulação do capital e estuda como ela se relaciona com a oferta e demanda, como mantém seu equilíbrio à medida que o sistema se reproduz. A fim de sustentar um equilíbrio, é preciso estabilizar a taxa salarial. Dito de maneira simplificada, se você reduzir continuamente o poder dos trabalhadores e os salários reais seguirem caindo, a pergunta é: cadê o mercado? Como fica a demanda de mercado? De modo que Marx começa a dizer que a história do livro 1 produz uma situação em que os capitalistas enfrentarão dificuldades na ponta do mercado, porque estão remunerando cada vez menos os trabalhadores, e com isso vai secando o mercado cada vez mais. Essa é uma das contradições centrais do período neoliberal, da era neoliberal. Como resolver o problema da demanda efetiva? De onde vai vir o mercado? Há uma série de respostas possíveis para esse problema. Uma delas é a expansão geográfica. A incorporação da China, da Rússia e dos países da antiga União Soviética ao sistema capitalista global representou uma enorme abertura de novos mercados e possibilidades. Há muitas outras formas de tentar lidar com esse problema da demanda efetiva. A maior estratégia de todos, no entanto, foi começar a dar cartões de crédito às pessoas e estimular níveis cada vez mais elevados de endividamento. Em outras palavras, se os trabalhadores não têm dinheiro suficiente para comprar uma casa, você empresta dinheiro para eles. E então o mercado imobiliário fica aquecido, porque você emprestou dinheiro aos trabalhadores.
Ao longo da década de 90, cada vez mais dinheiro foi sendo emprestado a pessoas que tinham rendas cada vez mais modestas. Esta foi uma das raízes da crise de 2007-2008. Em determinado momento, estava-se oferecendo crédito a quase todo mundo, independentemente de sua renda ou capacidade de bancar seu financiamento imobiliário a longo prazo. Isso não era nenhum problema enquanto os preços dos imóveis estavam subindo. Se os moradores acabassem entrando numa situação difícil, eles, ou o seu banco, tinham sempre a opção de repassar o financiamento com uma margem de lucro. A grande questão, contudo, era como administrar a demanda em uma situação de arroxo salarial. Como sugeri, uma das maneiras de dar conta desse descompasso é expandir o sistema de crédito. As cifras aqui são um tanto espantosas. Em 1970, o endividamento total em um país capitalista típico era relativamente modesto. E a maior parte dele não tinha caráter cumulativo. Era o tipo de coisa em que você pega emprestado e devolve dali um tempo. De modo que o endividamento total não estava em crescente de forma muito rápida até então. A partir dos anos 70, porém, o endividamento total começa a subir em relação ao PIB. E hoje temos uma situação em que o endividamento total no mundo é cerca de 225% da produção mundial de bens e serviços. Claro, esses são apenas números crus e a dificuldade é contextualizá-los devidamente. Uma forma de tentar captar esse processo é lembrar que quando o México entrou em uma crise de dívida externa, lá no início dos anos 80, o endividamento do país só representava cerca de 80% ou 90% do seu PIB. Ou seja, naquela data, estar endividado em 80% ou 90% era visto como uma situação crítica que precisava ser abordada. Hoje, contudo, o mundo está afundado em 3 ou 4 vezes mais endividamento e a questão parece não incomodar muito ninguém. Portanto, uma das coisas que testemunhamos ao longo desse período de neoliberalismo foi um crescente endividamento. Outro aspecto que considerei absolutamente importante entender durante os anos 80 era que, dadas essas contradições, o projeto neoliberal não tinha como sobreviver sem um Estado forte. Em termos ideológicos, essa afirmação pode soar um pouco controversa, porque boa parte da retórica neoliberal vai na linha de antagonizar com o Estado, de praguejar contra o Estado inchado e se opor às intervenções estatais. Para pregar a famosa frase de Ronald Reagan, o governo não é a solução, o governo é o problema. Mas a verdade é que no neoliberalismo não saiu de cena, não só de função, ele deixou de amparar as pessoas mediante a criação de estruturas de bem-estar social, como saúde, educação e um amplo leque de serviços sociais, e passou a amparar o capital. O Estado se tornou um agente ativo de apoio e, por vezes, até de subvenção ao capital. A partir da década de 80, começamos a ver o Estado fazendo todo tipo de jogo para apoiar o capital. Um exemplo recente foi quando a Amazon decidiu montar um novo centro de distribuição e convidou estados e municípios a apresentarem propostas e lançarem suas ofertas. O que vocês nos oferecem em troca? Disse a Amazon. Quem dá mais? Eis uma das empresas mais ricas
do mundo, afirmando basicamente que precisa de subsídios para operar. Nova Jersey disse que vai oferecer isso. Outra cidade prometeu oferecer aquilo. Isso hoje virou normal, que as corporações sejam subsidiadas pelos cofres públicos em troca de fazerem o seu trabalho. O Estado e a cidade de Nova York ofereceram todo tipo de incentivo, mas a população nesse caso se revoltou e a Amazon foi obrigada a se retirar. Isso é raro, no entanto. A Foxconn, que acabou de fechar um acordo para montar uma fábrica em Wisconsin, recebeu do governo do estado incentivos equivalentes a 4 bilhões de dólares. Em vez de investir esses recursos em educação, saúde e outras coisas que as pessoas precisam, o governo estadual vai lá e entrega 4 bilhões à Foxconn. A justificativa, claro, é a suposta geração de empregos, mas a verdade é que esse tipo de iniciativa não cria tantos postos de trabalho assim. E pior, quando você faz as contas, cada emprego sai o equivalente a 230 mil dólares em subsídios. A título de comparação com muitos estados, Wisconsin já havia oferecido subsídios a empresas no passado, mas nunca a um valor superior a 35 mil dólares por emprego gerado. Ou seja, o Estado essencialmente deixou de amparar as pessoas para apoiar empreendimentos corporativos de todas as formas possíveis. Acordos tributários, subsídios diretos, fornecimento de infraestrutura e evasão de restrições regulamentares. Para tanto, é preciso um Estado forte. Não dá para ter um Estado fraco no neoliberalismo. Outro aspecto que discuti em meu livro de 2005 é a aliança que estava surgindo entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Os neocons, como eram chamados na década de 90, formavam uma poderosa facção no governo. Chegaram ao poder na gestão de George Bush, que estava muito focada em combinar ética neoconservadora, representada por figuras como Donald Rumsfeld e Dick Cheney, com princípios econômicos neoliberais. Os neocons defendiam um Estado forte, que significava um Estado militarizado, que também apoiaria o projeto neoliberal da capital. Ocorre que esse Estado militarizado acabou entrando em guerra com o Iraque, o que se mostrou absolutamente desastroso. Mas a questão é que o projeto neoliberal se articulava com um forte Estado neoconservador. Essa aliança foi muito importante e se fortaleceu com o tempo, à medida que o neoliberalismo foi perdendo sua legitimidade popular. O apoio do Estado ao grande capital não desapareceu em 2007 e 2008. Um dos principais fatores para a deslegitimação foi a referida guerra no Iraque. Tinham sido os neocons que haviam se metido naquela desastrosa aventura estrangeira. Ao final do governo, a aliança entre os neocons e o neoliberalismo estava desgastada. Os neocons estavam efetivamente acabados. Suas principais figuras, como Condoleezza Rice e Donald Rumsfeld, simplesmente desapareceram no segundo plano da política. Isso significava que a legitimidade que o movimento neocon fornecia à política neoliberal da era Bush deixava de existir. Aí veio a crise de 2007 e 2008. O Estado precisava se mostrar firme e resgatar o grande capital. Essa foi a grande história de 2007-2008. Aqui nos Estados Unidos, o que nos tirou da crise foi uma forte mobilização de poder estatal a partir das cinzas do projeto Neocons.
Isso pode até ter sido ideologicamente incoerente com o argumento neoliberal contra grandes intervenções estatais. Mas o Estado foi obrigado a mostrar a que veio e interviu em nome do capital. Diante da escolha entre, por um lado, socorrer os bancos e as instituições financeiras e, por outro, amparar o povo, optou-se claramente pela primeira alternativa. Essa passou a ser uma das regras chaves do jogo político neoliberal que veio a ser trilhado de maneira impiedosa nos anos seguintes. A crise de 2007-2008 poderia ter sido resolvida com o oferecimento de subsídios maciços aos proprietários que corriam risco de sofrer uma execução hipotecária. Não teria havido uma enorme onda dessas execuções. O sistema financeiro teria sido salvo dessa forma, sem que as pessoas perdessem suas casas. Então, por que é que essa solução óbvia sequer foi tentada? Ora, a resposta é simples. No fundo, deixar as pessoas perderem suas casas interessava ao capital, porque assim haveria um monte de imóveis em que o capital financeiro, na forma de fundos de cobertura e grupos de private equity, poderia arrematar a preço de banana para depois vender e lucrar horrores quando o mercado imobiliário reavivasse. De fato, um dos maiores detentores de imóveis nos Estados Unidos hoje é a Blackstone, uma firma de private equity. Eles adquiriram o máximo que puderam de casas que tinham sofrido execução hipotecária e as transformaram em um empreendimento muito rentável. Ganharam uma bolada em cima da catástrofe do mercado imobiliário. Da noite para o dia, pessoas se tornaram mais ricas no planeta. Tudo isso ficou evidente em 2007 e 2008. O Estado não estava atendendo às necessidades das pessoas, estava servindo aos interesses do grande capital. O movimento neocon já havia perdido credibilidade. Então, de onde o sistema iria tirar sua legitimidade política? Como reconstruí-la no rescaldo de 2007 e 2008? Isso nos leva a um dos pontos-chave do que tem ocorrido recentemente. Sugeri que o povo foi deixado para trás em 2007 e 2008. As pessoas sentiram que ninguém estava disposto a ajudá-las, que ninguém se importava com a situação delas. Já havíamos passado por quase 3 décadas de um processo de desindustrialização que arrasou comunidades inteiras e deixou muitas pessoas desprovidas de oportunidades decentes de emprego. As pessoas estavam alienadas e populações alienadas tendem a ser muito instáveis. Tendem a cair na melancolia e na depressão. Algumas das consequências são drogadição e alcoolismo. A epidemia dos opioides se impôs e o índice de suicídios aumentou. Em muitas partes do país, a expectativa de vida realmente decaiu, de modo que o estado da população não é nada bom. As pessoas como um todo passaram a se sentir cada vez mais fustigadas. A essa altura, as pessoas começaram a se perguntar quem seria responsável por tudo isso. A última coisa que os grandes capitalistas e os seus meios de comunicação querem é que as pessoas passem a culpar o capitalismo e os capitalistas. Isso já tinha acontecido antes, nos idos de 1968 e 1969. As pessoas começam a culpar o capital e as corporações e o resultado é um movimento anticapital. Dito e feito, em 2011, como sabemos, eclodiu o movimento Occupy, apontando o dedo firmemente para Wall Street como responsáveis pelo que estava acontecendo. As pessoas começam a sentir que há algo profundamente errado. Viam que os banqueiros
estavam se dando muito bem, enquanto a maioria da população enfrentava impactos da crise. Notavam que muitos desses executivos estavam metidos em atividades criminosas e práticas eticamente questionáveis, mas ninguém é preso. Aliás, o único país do mundo que prende grandes banqueiros, e não apenas um ou outro subordinado desgarrado, é a Islândia. A turma do Wall Street, de fato, ficou um tanto aflita quando o movimento Occupy começou a nomear os 1% e dizer que o problema estava nesse andar de cima. De imediato, a mídia e as grandes instituições, que àquela altura já estavam totalmente dominados pelo capital, passaram a apresentar todo um leque de explicações alternativas, muitas vezes com colorações étnico-raciais, para desviar da narrativa incômoda que os ocupas estavam promovendo. Vale tudo para insistir que o problema não eram os ultra-ricos, e sim os imigrantes, os encostados que estão se aproveitando de políticas assistencialistas, a concorrência desleal por parte da China, os fracassados que não cuidam de investir adequadamente neles mesmos e assim por diante. Aliás, toda a explicação sobre a epidemia dos opioides foi construída em torno de uma narrativa individualista sobre a tragédia do fracasso da força da vontade. Começa, portanto, a aparecer esse tipo de discurso e de rumor na grande imprensa e no interior de muitas das instituições controladas pela extrema-direita e pela alt-right, que àquela altura, de repente, passa a ser financiada pelo Tea Party e pelos irmãos Koch e por algumas facções do grande capital, que também começam a destinar uma enxurrada de dinheiro para a compra de poder eleitoral a fim de controlar os governos estaduais e o governo federal. Era a continuação de uma tendência dos anos 70 que implicava a consolidação do poder de classe capitalista em torno de um projeto político. Mas agora os culpados da vez seriam os imigrantes, a concorrência chinesa, a situação do mercado mundial, o estorvo provocado pelo excesso de regulamentações e por aí vai. Culpe tudo, menos o capital. Em última instância, acabamos ficando com Donald Trump, que é paranoico, errático e um pouco psicopata. Mas veja o que ele fez. Desregulamentou tudo o que pôde. Destruiu a Agência de Proteção Ambiental, uma das coisas das quais os grandes capitalistas estavam tentando se livrar desde os anos 70. Fez uma reforma tributária que entregou quase tudo a 1% mais rico e às grandes corporações e acionistas diversos, deixando quase nada ao resto da população. Está garantida a desregulamentação da exploração de minérios, a abertura de terras federais e assim por diante. Esse é um conjunto de políticas puramente neoliberais. Os únicos elementos que escapam um pouco da cartilha neoliberal são as guerras tarifárias e talvez as políticas anti-imigração. Do ponto de vista da economia, Trump é basicamente um seguidor do velho evangelho neoliberal. Mas como ele justifica essa política? Como ele a legitima? Ele tenta garantir essa legitimação por meio de uma retórica nacionalista anti-imigrante. Essa é uma jogada clássica do capital. Vemos os irmãos Koch controlando a política eleitoral com o poder do seu dinheiro, na dominação da mídia por intermédio de veículos como a Breitbart e a Fox News. Eles estão descaradamente levando a cabo esse projeto neoliberal, sem as guerras tarifárias e a política anti-imigração. Nesse momento, contudo, a classe capitalista não está tão consolidada e unificada como na década de 70. Algumas alas da classe capitalista percebem que há algo de errado com o modelo econômico neoliberal. Há
Além do mais, há aspectos de Trump que não necessariamente vão ao encontro dos interesses dos irmãos Koch, por exemplo, as políticas tarifárias, anti-livre comércio e anti-imigração. Não é isso que a classe capitalista como um todo quer. Ou seja, temos uma situação em que a própria classe capitalista está um pouco esgarçada, ainda que a movimentação desesperada de culpar qualquer um, menos o capital, depois da crise de 2007 e 2008, tenha sido visivelmente uma jogada de classe. Por enquanto, a classe capitalista tem sido bem-sucedida nesse movimento, mas a situação como um todo é claramente frágil e instável. Populações instáveis, particularmente populações alienadas, podem tomar um sem número de diferentes direções políticas.